Fala, minha gente, estamos chegando. Boa tarde. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, e aí? Como é que foi o final de semana? Foi aquele final de semana bem curtido? Frio. O seu foi Frio legal. e chuva. O meu foi curto, rápido, intenso, do sol de Salvador para o frio Eita, né? de São Paulo, mas muito bom. Beijo para os amigos com quem estive nesse final de semana lá em Salvador. Um grande abraço para todos. E ontem também aqui em São Paulo, com as meninas num chá de mulheres. Foi uma delícia. Eu acho muita ostentação quando a gente pergunta sobre o final de semana e alguém responde que foi para Salvador. Pois é, não. E aí Se ela eu passando lembrasse calor disso, lá. não tinha perguntado. Ela passando calor lá e a gente em casa. Tava sem carro, final de semana, tava chovendo. Família, claro, a gente aproveitou, né? Da melhor forma que a gente pôde. Aquele friozinho, chuva. Foi delícia. Foi melhor que estar em Salvador. Olha aqui quem gosta de frio. melhor. Olha a cara de quem gosta de frio. Muito frio para você. A minha cara já é tropical. A tropical. Meus amores, fiquem com a gente. Esse programa bom, feito com muito carinho, com muito amor para você, começa agora. E nós vamos falar sobre a saúde do homem. É isso, meninos? É isso. Então, é com vocês a palavra. Pronto, o que dizer da nossa saúde, né? Cara, o que dizer é que a gente está sujeito a morrer mais cedo por atitudes estúpidas. Gente, eu ouvi dizer que vocês morrem 7 anos, ou quer dizer, vivem 7 anos a menos que a gente. É só olhar os videozinhos na internet que você descobre porque... Inclusive, o Lucas fez um hoje, viu? Eu fazendo Umas a travessuras. Josi estava ali, acho que a Josi não estava ali, fazendo as travessuras. Subindo na cadeira, aquela cadeira que tem rodinha, que gira para lá e para cá para ajeitar uma coisinha. Né? Você estava sobre a cadeira. Isso, o Lucas fez um videozinho. Ou seja, O Lucas registrou esse prestes momento. a cair, bater a cabeça, deixar a Eliane viúva, o Samuel sem pai. Não, mas eu fiz um esquema ali que eu apoiei o braço dela embaixo da mesa, subi ela para ficar firme ali e não balançou muito. Eu não. também acho errado certo. falar essas coisas nesse horário, ficar dando ideia para as pessoas. Amanhã é só fratura. É verdade. Você sabe Mas que uma olha, vez eu fui ao médico. Uma vez. Aí a minha esposa ficou desesperada, ligou para minha sogra, falou: Robson deve estar mal, tá escondendo alguma coisa de mim. Foi por quê? Porque ele foi pro hospital. Sozinho. Ela achou que eu tava assim, terminal já. E era mesmo terminal? Eu tava com dor de cabeça. Estranho. Deixa eu falar que às vezes lá em casa, a Irene fala, ei, para, não precisa ir no hospital. Chega. Agora não, né? Mas teve um tempo ali que ela ficava falando pra mim, Porque para. você foi muitas Ia vezes? direto no hospital, até uma coisinha ou outra, ir lá pro hospital. Ei, chega e ficava indo pro hospital e tal. É demais, cara. Olha, mas nós vamos receber um cardiologista, o Dr. Rafael Barreto. Ele vai conversar com a gente sobre a saúde do homem. Ele já estava ali dizendo que tem algo a declarar sobre por que os homens dormem mais, quer dizer, morrem mais cedo. E aí eu disse, doutor, talvez não seja ideal dizer isso. Vamos conversar sobre. Doutor Rafael Barreto, ele é cirurgião cardíaco. Ele até estava dizendo, né, que o cirurgião cardíaco, ele até explica para a gente um pouquinho melhor depois, né? Cardiologista e cirurgião cardíaco tem uma pequena diferença, né, doutor? Entre cirurgião, daqui a pouco ele vai explicar para a gente melhor também e falar, né, desses cuidados, viu, né? Que a gente tem Abinal que ter. corrigindo informação no ar, assim, todo já no esquema da produção. Tava ali de conversa com o doutor. Minha gente, o que tem mais por hoje? Hashtag. Claro, hoje com ela. Vem pra cá. Gente, não, vocês falando assim, realmente, hoje o que a Abinal fez, eu achei que o Lucas ia pra ajudá-lo. Ia lá pra poder segurar a cadeira, mas foi para filmar. Você viu? É difícil mesmo, um homem sobreviver este mundo. Cheio de ideias aí, repletas que arriscam Vai a que eu vida. caísse, né? E aí ele já tinha filmado para publicar nas redes e Momento tal. hashtag aqui, Claro. né? Com Eu já certeza. disse e repito, quando o Abinal conhecer o anjo da guarda dele, ele vai levar uma bronca, em vez de levar um abraço. Se Deus não mandar dois Você já, me deu né? dor de cabeça. Mas, gente, hoje no Momento Hashtag vamos falar de um assunto que acabou, querendo ou não, né, viralizando bastante nas redes sociais, pessoas buscando mais informações a respeito das queimadas que afetaram boa parte do país, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Também a respeito de um terremoto lá em Portugal que deu uma assustada no pessoal. Por fim, uma pesquisa que mostra que os idosos estão deixando de ser a pequena parte da população, viu? Mas os detalhes você já sabe, né? É só no nosso Momento Hashtag. Legal, Isso tem Josi. desdobramentos. Amores, pausa muito rapidinha e a gente continua com você, porque só está começando o seu Entre Família.
Já estamos de volta, Sim. bem à vontade, porque estamos Eu- em casa, né, Darlene? Eu assim, dizendo aqui, ó, eu queria ficar assim, sentada a O tarde tempo todo. toda. Assim, ó, eu até falei, né, de ficar assim, ó, pé aqui. Igual a gente fica tal, em casa, né? Às bem vezes à até meio vontade. escoradinho aqui assim. Não, aqui já é demais, né? Não, é bem jogado, Bem largado. jogadinho. Mas vocês É. acham ruim se eu ficar assim de vez em quando assim? Não é elegante, né? Tá bom. Elegância, o negócio é a gente ficar confortável. É, a tarde toda É cansa. confortável, porque a gente está em casa. Na casa Não é entre deles, família? É entre família. Tá tudo Eu estou certo. desestabilizado aí com você, Darlene. Eu queria dizer uma coisa para você, nosso amigo, que quem me ensinou a sentar diante de uma câmera foi ela, Darlene. Agora ela É é verdade, minha né? heroína É que me verdade. ensinou e eu estou aqui com uma dor lombar para ficar do jeito que ela falou. Agora ela quer ficar ali, tipo, Pastora posição Aleixo. fetal. No começo, como é que ela falava pra gente? Ó, vocês estão muito caidinho assim, tá muito assim. Vocês têm que ficar assim, ó, mais posturinha reta, tal. Não é né? postura. Não Ela é falou po- assim para você, Não, para mim, não, ela mas falou assim, espera você está aí, ó. parecendo um bêbado no fim do baile. Aí agora, posso Gente, ficar assim? mas Não olha- pode não, você não pode ficar Mas assim. olha, não significa que eu ficar nessa posição tira a minha postura. Olha só. Agora, se eu fico assim, largada, ou como eles ficavam largados, parecendo bêbado. Não, né, gente? Muito Bom, bom. então Essa é a vamos- nossa família, né? Nossa, você e a gente por aqui, viu? A gente quer ficar melhor para você. Meus amores, vamos então falar sobre a saúde dos meninos, saber o que acontece da vida deles. Mas por enquanto, né, Aleixo? Primeiro notícia? Primeiro tem hashtag, né? E a gente criou esse momento tão interativo porque ele nos dá um começo legal, né? E a gente se conecta com o mundo. É uma coisa bem entre família, né? Da nossa sala e uma janela para o mundo para a gente saber o que está acontecendo e entender da nossa perspectiva. Depois a vinheta. Muitas cidades pelo Brasil enfrentaram um cenário atípico devido a uma densa cortina de fumaça. Temos até uma foto de Brasília que vai mostrar mais ou menos como que ficou, gente. Pode aparecer aqui na tela, olha só. Parecia que era um tempo meio que ia chover, uma tempestade de areia, tudo, né? Mas era só a fumaça. No sábado à tarde, com a chegada da frente fria no sudeste, o dia escureceu mais cedo por conta das nuvens carregadas e, claro, da fumaça também. Foi um final de semana assustador para muitos. Devido às queimadas que atingiram o interior de São Paulo, 48 cidades da região ficaram em estado de alerta. 2 pessoas morreram e mais de 800 tiveram que deixar suas casas desde que o fogo começou na última sexta-feira. Foi o agosto com mais focos de incêndio da história do estado de São Paulo desde 1998. O governo montou até um gabinete de crise para combater as chamas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pediu ajuda à Polícia Federal para investigar a possibilidade de incêndios criminosos. Até o momento, 3 pessoas foram presas. De acordo com o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, não há mais focos ativos do incêndio. Então, passou, mas ainda é aquele momento de reconstruir. Tinha imagens circulando nas redes sociais, as pessoas chorando, perdendo o plantio, perdendo até a criação de animais, a casa. Então, realmente uma fatalidade. E algumas pessoas já estão sendo presas por incentivar e por criar esse fogo todo, essas queimadas. Mas seguindo aqui, um terremoto, gente, magnitude de 5,3 foi registrado em Portugal na madrugada desta segunda-feira. O tremor ocorreu na manhã por volta de uma profundidade aí, de 16 quilômetros. Então, era 5 horas e 11 minutos da manhã, o pessoal já acordou assustado com a situação. De acordo com as autoridades, até o momento não há registro de vítimas ou danos materiais significativos, somente o susto. Então imagina, você 5 horas aí madrugada, acordando, às vezes até para ir para o trabalho e levar um susto desse, imagina. Acho que terremoto pode ter a magnitude que for. Ele sempre vai ser assustador, né? Porque perdeu o chão. É impressionante, ainda mais com quem tem essa possibilidade assim latente, né? Diferente da gente. Aqui tremeu um pouquinho, a gente segue a vida, né? Só tem um episódio. Mas em outros lugares não é assim, é uma ameaça de tremor, é uma ameaça real. Graças a Deus, está tudo certo. O pessoal, o governo até pediu calma pro pessoal, porque querendo ou não assusta. Mesmo com
não tendo danos, nenhuma vítima, o fato que realmente o tremor é dentro da gente também, né? Porque imagina a situação, não sabe o que esperar. Mas, gente, para finalizar nosso momento hashtag, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano passado, os idosos deixaram de ser a menor parte da população brasileira e daqui a alguns anos eles serão a maior parte. Essa é a primeira vez que a população mais velha ultrapassa a mais jovem, a faixa que vem diminuindo desde os anos 2000. Vamos para a tela que eu vou te explicar essa diferença de distribuição da população por faixa etária. Então, aqui a gente já vê a diferença da idade. Começa com 0 a 14 anos, 20%. Depois de 15 a 24 anos, 14,8%. E aí, seguido, 25 a 39 anos, 23,3%. Por fim, 40 a 59 anos, 26,2% e, por fim, mais de 60 a 15,6%. E a gente já vê a diferença, ultrapassou aqueles que têm de 15 a 24 anos. A pesquisa também mostrou que em 2070, esse percentual sobe para 37,8%. Ou seja, mais de 1 em cada 3 brasileiros será idoso. Com isso, a idade média aí, que é do Brasil no caso, 34,8 anos, passará para 51,2 anos. Segundo o IBGE, os principais motivos para esse movimento é a queda da taxa de fecundidade, o número de filhos por mulheres, no caso, e o aumento de expectativa de vida. Então, já ultrapassou a faixa de 15 a 24 anos aí dos adolescentes e jovens. Eu não tenho nada na agenda para 2070. A minha expectativa é que não esteja mais vivendo rodeado de um mundo de pecado. É verdade. Verdade. E aí a população vai ter uma média etária de 1000 anos. Mas falando desse assunto, é porque decisões socioeconômicas têm prevalecido. Sim. Isso é uma característica, né? Você mudar uma perspectiva socioeconômica, muda a faixa etária de um país. E que não deixa de ser algo que acende um alerta. Uma população idosa maior, ou seja, você tem a maioria do país em uma idade que não está produzindo dinheiro. E num país que não se valoriza, nessa nossa cultura ocidental, quem não produz dinheiro. Então é uma coisa para se pensar e ações muito importantes para fazer, principalmente de quem sabe quais são os valores verdadeiros nos quais a gente tem que se apoiar. E algo que eu não sei se tem a ver ou não, né? A gente tem visto, né? Especialmente em várias cidades, farmácias, muitas e muitas farmácias, né? É igual um supermercado, você tropeça em um aqui, outro ali, às vezes tem alguns lugares que tem mais farmácia do que supermercados mesmo, né? Talvez, não sei se pela idade ou uma população mais adoecida também, né? Tem tudo isso. Mas a gente vê nossos avós, nossos pais até mesmo, que tinha 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos, e hoje está reduzido a um pet, né? Já mudou um pouquinho, já não tem mais o filho. Então reduz mesmo, além disso, a questão de saúde, expectativa de vida, mas também o número de filhos que as pessoas estão tendo, né? Mas, gente, eu finalizo por aqui o nosso momento hashtag, viu? Foi muito bom estar com você, amanhã eu volto. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Josi. Não esperou a gente dar tchau para ela. Não, até voltei. Não, pode me dar tchau. Tá. Ô, Jô, você já vai? Já vou, pastor. Então a gente se vê mais tarde, Jô. Obrigado. Com certeza, de nada, pastor. Até amanhã. Querida, até Valeu, amanhã. Josi. Olha só, soubemos, Aleixo, que a foto registro das travessuras do Abinal chega por aqui, joga na tela. Isso faz tinha até que ser. parte do Eu fui momento falar. hashtag. Por que eu fui falar, O que você gente? está fazendo Olha ali, garoto? Você subiu numa cadeira de escritório? De escritório, é. O que você está Não, fazendo? porque tava vindo ventinho ali de cima, eu tava vendo se tinha como fechar aquele negocinho que tava vindo ventinho bem na nuca aqui, ó, sabe? Aquele ventinho gelado, tava Então, frio. em lugar de chamar a manutenção, você mesmo quis subir sobre a cadeira. É isso. Ixi, a direção vai brigar comigo, hein? Eu tava na cadeira, dessa cadeira de escritório, né, giratória e tal, mas eu fiz aquele esquema, eu travei a cadeira ali, ó, na mesa, deixei alta a cadeira, levantei bem ela, o bracinho dela pegou na mesa ali, ela não ficou rodando pra lá e pra cá.
Ela ficou firminha Ele tem e tal. estratégia. ele tem Não, eu estratégia. tô imaginando Deus do céu, Ah, a Maíra olhando até- pro Abinal, contando como é e por que ele não caiu. E Deus falando, A tá, Maíra, tá nossa bom. diretora, até falou, Abinal, sobreviva porque tem ao vivo hoje, tá? Tá tudo certo, estamos aqui, viu? Deus te sustentou e ele disse que foi a estratégia dele Ei. de segurar a cadeira. Mas deixa eu perguntar, qual foi o homem que, às vezes, para trocar uma lâmpada ou bater um prego em algum lugar ali, não colocou uma cadeira em cima da outra, ou um banquinho em verdade. cima de uma cadeira? Eu e todas as pessoas normais do mundo. Não, não. Mais provida, Não, mas assim. eu vou defender você, o seu pensamento. Eu acho que tá certo, Abinal. Os homens correm bastante risco para proteger, para resolver algumas situações. Eu reconheço isso. A Irene chegava apavorada, às vezes, meu pai, menino, você Não, vai cair vocês- daí e tal. Eu falei, não, tá tudo friamente calculado. Tá? Tá, vocês correm riscos. Muito obrigada por isso. Meus amores, pergunta do dia. Qual é a pergunta do dia, já A que o assunto é pergunta do saúde dia. dos homens nesse agosto azul? Bora, vamos então. Os homens mês da tem sua uma casa, ó, os homens da sua casa cuidam da saúde? Fala aí pra gente. Isso da saúde física em todos os sentidos também, É. né, Darleide? Para não cair, se quebrar e tal, né? Vão ao médico regularmente? Fazem ali as consultas de rotina? Praticam atividades físicas? Conta pra gente aí se os homens aí da sua casa, talvez seu esposo, seu pai, seu irmão, enfim, eles cuidam da saúde? Isso. Manda cuidam? pra Conta gente pra a gente. resposta no nosso 983150249. 983150249. Você sabe, depois a gente joga na tela a sua resposta e quem sabe hoje seja um programa que seu marido vai depois ouvir ou agora mesmo assistindo a gente e dizendo: vou cuidar da saúde. Eu, hein, quero lá minha mulher viúva, meus meninos sem pai, vamos me cuidar. Boa. Olha, para você dizer que eu não tenho contatos com médicos nos últimos anos, eu vou chamar o convidado, que já é um contato, sim. É verdade. Porque daí eu já posso afirmar Ele tá que eu exagerando. estive falando com o é médico. Doutor, possível. seja Vai, muito obrigado, bem-vindo. muito obrigado. Essa é a sua poltrona. Obrigado. Doutor, Bem-vindo, eu doutor. acho, eu suspeito que ele esteja exagerando, que não é possível que ele seja esse mau exemplo. Não, eu Não. não sou mesmo. Eu Não é. cuido da Luciana, minha saúde, isso- eu faço atividade física regularmente e Isso. vou ao médico com muita frequência antes de ter problemas. É isso aí. Boa, Já ia pedir para a verdade. Luciana ligar e ela mesma dizer que você está de brincadeira. Dizem E que a você- vida começa esse aqui, aos a 40. esposa, doutor, estava dizendo para ele ir menos ao hospital. Chegou Muita uma fase frequência. que ela tava nessa, né? Calma, não precisa. Tu não precisa ir para um médico, quer ir para o hospital. Calma, vai dar certo. Eu falei, não, Ou tá bom. seja, eles Agora eu tô vão mais viver uma equilibrado. vida, vão viver bastante. Doutor, Deus bem-vindo. quiser, hein? Obrigado. E aí, como é que está a saúde dos meninos? Olha, estão a gente trabalhando para melhorar, né? É. Eu quero agradecer o tutorial, que eu não sabia como é que eu sentava aqui, viu? Aí agora já, entendeu? Vocês não deram a opção de sentar no tapete em casa, eu fico no chão. viu? Posso ajudar? Posso ajudar? Não, eu já fiz o resumo Não, vou ali. te dar mais um Já toque. ajuda, sim. Vou te Vamos dar lá. mais um toque. O seu pé virado para a câmera não Ah, fica elegante. então Troca. virar pra cá. Isso. Ótimo, aí tá Aí. perfeito, viu? Ela ensinou isso pra gente Olha, também, pra não você. mostrar o solado pra É, ela. Isso. você não Aí a falou mais gente cedo, hein, lembra. pastor? Lembra, desde que cantou aqui, ó, ela... O solado tá aparecendo pra câmera. Eu falei, é verdade. Aí descruzo pra cá. Então aqui é só ficar olhando para você que você dá um Isso, toquezinho. eu dou um tudo toquinho, beleza, doutor. do jeito. Sim, ela é a super nani da E a, do e a novo gente tempo. ficar Da assim, postura. Darlene, nem consigo ficar como a Darlene. Eu ia dizer, pra gente ficar assim, mas não consigo ficar igual a Darlene. Ih, não cabe, pastor. Flexibilidade Aqui, ó, não ó, tá igual boa, a né? Darlene fica, ó. Mas Não mas dá? vamos Deixa eu voltar ver ali se- para o não, médico, não dá. afinal de contas, a gente não Verdade. chamou o doutor Rafael para ficar com essas Não, Medindo se a eu sua tento ficar postura, 5 embora. minutos nessa postura, aí que o doutor vai ter que me ajudar de vez mesmo, viu? A descruzar aqui, porque trava tudo. Verdade. Mas, doutor, trazendo esse assunto para a superfície, a gente está vendo meses com cores por aí, parece que todos já são preenchidos, né? Qual a importância de colocar a saúde masculina na superfície do pensamento, como uma campanha dessa do Agosto Azul? É uma questão, assim, de reconhecimento da saúde pública, de que o homem não está se cuidando, ele está realmente ficando doente antes do tempo, né? E o pior que isso, ele chega no hospital mais grave do que poderia chegar com a mesma doença se tratando desde o início. E é interessante a gente ver que o Agosto Azul, ele começa a explicar o Novembro Azul, né? A resistência para o câncer de próstata, o homem fazer o acompanhamento urológico, ele parte não só de um princípio de ser um problema urológico, né? O temor não é só de ir ao urologista, mas você vê que é realmente uma cultura, isso é cultural, é uma herança cultural de que o homem é mais forte, o homem não fica doente, o homem, se cuidar é uma questão de fragilidade, mas não, né? Ou seja, a gente está entendendo agora que o homem precisa realmente
se preocupar mais com a saúde. Não só ir ao médico, mas com a saúde dentro do seu dia a dia. Né? E por que até dessa resistência, doutor, em ir ao médico? Eu já ouvi alguns homens falando, não vou para o médico, senão vai arrumar doença que eu não tenho. Vai inventar, trazer umas doenças lá que eu nem tenho e aí vou ter que começar a tomar remédio. Então, tem alguns que dizem isso, né? Mas qual que é o principal motivo que faz com que os homens não vão com tanta frequência? Acho que a falta de conhecimento, né, da importância dos exames de rotina, de uma avaliação, de valorizar os primeiros sintomas. Né? E assim, eu parabenizo esse programa por levantar essa questão que é tão importante. Né? Então, acho que os homens que estão assistindo hoje lá, eles estão já se sensibilizando e que não minimizar os sintomas, não subestimar os seus sintomas. Né? Você foi por uma dor de cabeça, né? Pode ser engraçado, mas poderia ser um sintoma neurológico importante que você descobriu uma doença logo no início e aí você ia fugir daqueles 6 anos, né, de viver menos, talvez por uma ida ao hospital como essa. Como foi dito, né, um fator cultural de que o homem é forte, o homem é o macho que não sente dor, não chora, afinal de contas, desde pequenos, né? Homem não chora. Se homem não chora, homem não fala de dor. Se não fala de dor, então procurar o médico seria mostrar fraqueza. Nesse sentido de a gente recuperar, ou pelo menos promover a consciência de que somos todos humanos, homens e mulheres precisam. Agora, tem alguns fatores que, para além da cultura, para além dessa coisa que a gente pode dizer machista, que seja o caso, que dificulta esse homem a procurar o médico no sentido, não seria carga horária, não seria bastante trabalho, não seria mais compromissos assim fixos no dia a dia, tem algo além? E entre os diagnósticos feitos, o que mais acomete os homens? Eu ia te dizer que os homens estão muito ocupados cuidando das mulheres, né? Mas você pediu para não levantar a bola, eu levantei só para dar uma quebrada aqui, né? Eu disse assim, se for verdade, pode dizer, doutor. Acho que para alguns, com certeza. Certeza. Mas é uma questão, hoje a gente vê que a agenda não faz tanta diferença entre a mulher, o mundo moderno e o homem. É uma questão, acho que, de preocupação, de reconhecimento, né? Exatamente, de prioridade, né? Eu tenho uma leve desconfiança. Mas ele não respondeu ainda quais as doenças, o diagnóstico que mais acomete os homens. Você já fez essa pergunta? Eu já. Vamos lá. Se a gente for pegar as doenças cardiovasculares e as doenças oncológicas, o câncer, que são os que mais, infelizmente, matam hoje em dia, né? Então, se você pega, por exemplo, a doença cardiovascular, né? Dos 7 principais fatores que a gente pode dizer que levam as doenças cardiovasculares de forma grave, 6 são evitáveis. Só um, que é a parte genética, que não. Então, ou seja, é uma questão de preocupação com o dia a dia e aí o entendimento da importância de cuidar da saúde. É aquele futebol do fim de semana que expõe ele mais ao risco do que está aquela caminhada todos os dias com o futebol no fim de semana, de uma forma equilibrada, que poderia gerar mais saúde. Então, as doenças elas chegam mais cedo para o homem, porque no momento, espero que a gente comece a mudar essa curva, ele está se preocupando menos com a prevenção. Tem que ir para além do churrasco e do futebol. A gente tem muito que conversar aqui e tem umas broncas para serem dadas e compartilhadas, mas no intervalo você tem algumas oportunidades. A primeira é de ligar para a gente aqui e pedir a sua revista. Que tal a revista Fique Leve? E a gente já entrar nessa caminhada de uma reforma da vida. São 4 minutos, dá tempo, e quando a gente voltar, a gente fala sobre isso. Meus amores, vem pra cá, nós estamos aqui esperando você. Já ligou no nosso intervalo no 12 21 27 31 21 e pediu a sua revista Fique Leve? Se não ligou, o que está pegando? Por que a rotina está tão pesada que não dá para pegar o telefone, só digitar se ligar para a gente? Para pedir a revista Fique Leve, você ficar feliz da vida, saudável, bonito e sorridente, né? Então liga para cá agora no 12 21 27 31 21. E a pergunta do dia, Binal, queremos saber se quem tem homem ali em casa, estes homens estão se cuidando. E vocês mesmos contam para a gente, você foi ao médico qual dia? Este século ainda? De quanto em quanto tempo, né? Você faz suas consultas de rotina, aquele check-up, né? E é bom, pelo menos uma vez, até o doutor me corrija, né? Se eu estiver errado, pelo menos uma vez ao ano, claro, dependendo da idade, né? Mas, numa média geral, uma vez ao ano, fazer aquele check-up. Uma avaliação clínica, né? Simples, não muito pesada, não muito robusta, não muito complexa. E o médico ali já começa a pescar, de repente, alguns sinais e aí investigar mais a profundo, né?
Certo. Meu marido já fez esse ano. Jota tá e tinindo. Parece que é a mesma lógica do carro, Tá Abinal. tinindo. Se você levar no mecânico logo, você conserta a peça. Se demorar, você vai ter que trocar a peça. É verdade. E se não trocar aquela peça, vai trazendo problemas em outras, até chegar um momento que E perde o motor. Aí perde o motor. Ou fica tempo demais lá na oficina, né? Vai por mim que eu sei que eu tô falando. É verdade, hein? Vai na nossa, que a gente sabe o que a gente está falando. Agora, minha gente, eu venho para esse lado de cá para conversar com o João Paulo, ele que é jornalista, conhecido já aqui também na TV Novo Tempo. João, prazer estar contigo. Obrigado por aceitar esse convite, estar com a gente hoje aqui nesse momentinho do chá, para contar um pouco da sua história, da sua experiência de vida, que eu tenho certeza de que vai motivar muito quem está em casa, não só homens, mas mulheres e todos também, porque a história do João é uma história marcante, é uma história longa, mas ele vai tentar trazer para a gente de uma forma resumida alguns pontos ali da história dele. Mas, primeiramente, mais uma vez, obrigado por estar com a gente, João. Estou feliz de estar aqui com vocês. Um abraço para a Darleide também, para o pastor Robson, para o doutor. Estou feliz de estar aqui. Prazer. O João, que é esposo da Darcy, né? Sim. Que apresenta a revista Novo Tempo, está aqui. E, João, hoje você está na TV Em Pinda, na geradora de Pinda. Sou coordenador lá. De Pinda, legal. Agora, João, para a gente conhecer um pouco aqui da sua história também, né? Da sua trajetória aí nessa questão da saúde. Conta para a gente como é que tudo começou. Como que você era e depois uma mudança de vida que foi surgindo aos poucos aí. Eu sempre fui incentivado pela minha mãe a fazer uma troca que não é muito legal. Porque geralmente quando eu estava triste ou em algum momento complicado, desde criança, minha mãe sempre falava assim, olha, come um docinho e tal, ó, eu fiz um bolo para você. Então isso ficou comigo. Até te oferecer aqui mas um chazinho é bom, né? Um chazinho é bom, né? Açúcar faz bem. Chazinho, tem um biscoitinho que também é bem saudável. Isso me levou a algumas ocasiões em que eu abusei. E depois virou um hábito comer demais. Certo. A ponto que, com 17 anos, eu cheguei a 172 quilos. Rapaz, 17 anos. Isso aí foram 4 a 5 anos nesse peso. E aí a gente já sabe todos os problemas que causa, né? Não é apenas a roupa que não entra, tem toda uma questão psicológica por trás, né? O bullying, que hoje é bullying, mas na época a gente não usava esse termo, né? Verdade. Inclusive a gente tem uma foto sua, João, para a gente mostrar para o pessoal. Você tinha nessa foto ali que aparece 168. Em 2002, né? Essa foto de cima é de janeiro de 2002 e a foto de baixo é de junho de 2002. Tem 6 meses aí uma foto olha e outra. Isso, uma 168 quilos e na outra 70 quilos. Perdeu quase 6 meses. Foram 98 quilos em 6 meses. O que aconteceu, João? Eu digo, Darleide, que eu sou um bom exemplo e um mau exemplo ao mesmo tempo. Hoje eu sou um bom exemplo. Por que um mau exemplo? Porque no desespero de resolver a situação, eu falei, eu preciso emagrecer. Né? Eu tinha cansado de sofrer bullying, né? E todas as questões que acontecem com alguém que, infelizmente, vive, né, em alguma situação de forma diferente das outras, né, ou da maioria das outras. E eu fiz uma viagem para os Estados Unidos em 2002. Naquela época não tinha mobile, não tinha internet, nada. Eu levei um livro para ler, que eu tinha ganhado no Natal de 2001 de uma amiga. E esse livro falava sobre dieta. E no voo eu fiquei lendo, e aquilo ali quebrou alguns paradigmas para mim, de que fazer dieta não é passar fome, você vai equilibrar a sua alimentação, só que eu fui muito forte na situação. Né? E por que eu digo que eu fui um mau exemplo num primeiro momento? Porque eu fiz tudo da minha cabeça. Deu certo. No momento ali deu certo. Foram 98 quilos em 6 meses e eu atingi o que eu queria. Isso sem cirurgia. Sem cirurgia e sem um acompanhamento médico. E aí que foi o problema. Entendeu? Não é aconselhável que você faça nada com relação à sua saúde sem um acompanhamento médico. Por quê? Porque eu emagreci, eu atingi o objetivo, porém eu tive consequências, sérias consequências depois disso. Até aproveitando e perguntar. O doutor está aqui com a testa franzida. Está se olhando com a testa franzida, doutor. Ajuda aí. Assim, a gente vê o caso que foi de sucesso, mas ao mesmo tempo tem esses riscos envolvidos. E o risco não é pequeno. De riscos de desnutrição a problemas cardiovasculares, né? Então, ou seja, para fazer um programa de emagrecimento, o ideal é que você faça uma avaliação médica, nutricional e até com um educador físico também,
para que veja as suas condições. É das articulações que vão mudar o exercício, vai mudar o peso, a sobrecarga, e também para que a perda seja gradual e equilibrada. Então você pode perder peso de uma forma que vai te levar mais problemas do que saúde. Né? Então, é nesses muito 6 meses, ele ficou muito vulnerável a ter um problemão. Pode ser que sim, pode ser que digamos que sim. Mas que bom que você está bem, João, e conseguiu manter o seu estilo de vida, é isso? Sim, depois que passou nesse primeiro momento que eu emagreci, tudo legal, né? Vestia o que eu achava que era bom para mim e estava tudo certo. Só que depois veio a depressão, depois veio o transtorno de ansiedade, depois veio os transtornos alimentares, que é consequência de você não ter feito um acompanhamento, que é muito simples. O doutor está aqui, se eu estiver errado ele me corrige, mas um cara que vai fazer uma bariátrica, ele também faz um acompanhamento psicológico. Ele tem que aprender a pensar como magro, a comer como magro, né? E eu não tive isso. E foi muito rápido essa transição, né? E aí foram anos sofrendo. Anos e anos e anos e anos. Eu digo que minha vida começou mesmo aos 35. Aí sim, dali pra frente sim. E como tem sido essa nova vida, com um novo corpo, digamos assim também, né? Depois de passar por esse processo, né? Você comentou a depressão, alguns outros transtornos também, mas de lá para cá, conseguindo equilibrar tudo isso, sua rotina, idas ao médico, acompanhamentos e até mesmo, você comentou, né? O chazinho sem doce é muito bom. O açúcar eliminou também ou diminuiu drasticamente da sua vida? Eu diria que eu diminuí 95% do açúcar e 100% de lactose. Já faz um tempo isso já. Mas aí por opção mesmo, né? Eu já estou há 3 anos quase sem lácteos. Olha só. Né? E o açúcar, falar que você vai zerar o açúcar, muito, para mim, pelo menos, é muito complicado. Mas eu diria que eu uso açúcar assim, em situações muito extremas. Assim. Não é uma coisa que faz mais parte do meu dia a dia. De uns 4 anos para cá, eu faço check-up 3 vezes por ano. Inclusive, semana retrasada, passei por uma bateria de exames aí no médico. A inclusão do exercício físico na rotina. Né? Pelo menos aí 3 ou 4 vezes por semana. Inclusive, corremos juntos esse ano, a NT Run, em abril. Né? Estava lá correndo, hein? Então, acho que é aquela coisa, né? Eu li um livro que depois que me mudou a forma de eu pensar. Né? Se eu quero chegar com 70, 80 anos, se Jesus não voltar antes, com qualidade de vida, eu tenho que pensar nisso agora. Não posso deixar para pensar lá na frente. É verdade. Eu vou sofrer as consequências de uma vida toda, eu não quero isso. Verdade. E agora até nesse novo estilo de vida, né, que você tem vivido aí, buscando já, né, todo esse acompanhamento, que conselho que você deixa para quem está do outro lado lá, acompanhando a gente, talvez pensando, né, em tomar uma atitude drástica, não, preciso emagrecer e fazer algumas loucuras, né, assim como você fez nesse primeiro momento de desespero, eu preciso. E até para quem está lá, né, pensando em fazer alguma roucura aí para poder emagrecer rápido, mas dar os conselhos de quem já passou por isso, né, colheu algumas amargas e dolorosas, né, situações, para quem agora está equilibrado e seguindo a vida com tranquilidade. Bom, primeira coisa, é possível mudar, né? Só que mude com um acompanhamento médico, né? Não faça nada sem consultar um médico, um especialista, porque ele vai te dar os caminhos, os meios para que você faça isso com qualidade. Essa é a primeira coisa, né? Hoje em dia, nós temos muitos meios para comer de forma fácil. E aí que são as pegadinhas na vida da gente. Né? Então, você tem que criar uma rotina saudável. Infelizmente, para ganhar algumas coisas, você tem que perder outras. Eu, por exemplo, quem não gosta de comer um chocolate, por exemplo? Eu também gosto, eu sempre fui chocólatra. Né? Mas eu tenho que pensar se realmente isso faz bem, ou uma opção que me faça menos mal. Né? Se isso também é recomendável. Né? Mas eu acho que é isso, Abinal. A gente precisa entender uma coisa. É possível louvar a Deus com o que eu como. Com certeza. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar do corpo. Né? E Deus se alegra quando eu cuido do meu corpo. Então, acho que a grande sacada foi isso. Poxa vida, né? Não é apenas cantar, falar, né? Mas o meu corpo. Né? Deus está aqui. Ele me deu isso aqui de presente, eu preciso cuidar da melhor forma que eu puder. Com certeza. E o João, que além de jornalista, também é cantor, né, João?
Louva a Deus através da sua voz, através da sua música. Eu posso dizer que eu o conheci enquanto cantor, lançando um dos seus Sim. trabalhos, ele era magrinho. É verdade. Lá em Friburgo. Lá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Verdade. Verdade. Vamos até deixando aqui as redes sociais do João também, para quem quiser acompanhar. Acho que a produção tem aí. Se não tiver, pode falar, João, suas redes sociais. JPNT _ oficial. Fácil. JPNT _ oficial. underline, aquele risquinho. Ou João Paulo Ferreira. Oficial. Ou João Paulo Ferreira. Pronto, você encontra aí nas redes sociais. João, obrigado por estar com a gente, compartilhar um pouquinho. Aproveita tomar o meu chá. chazinho aí que tá gostoso, viu? Sem açúcar. Sem açúcar. O meu também tá sem açúcar. Tô entrando nessa onda aí, viu, Darley? Abinal, muito bem. Abinal, dá uma olhadinha do que é. Deve ser de camomila. Não, esse daqui é maravilhoso. É de maçã com canela. Aí sim. Maçã Amores, deixa eu canela. só lembrar, Paulo, muito obrigada, João Paulo, obrigada. Só lembrar, eu acho que é muito válido, doutor, lembrar o seguinte. Quando o João Paulo diz que passou por depressão, ansiedade, posterior a todo esse processo, isso significa dizer, principalmente, que já havia algo anterior à sua obesidade, que foi desencadeado posteriormente, após ele perder todo esse peso, mas não é o fato de perder peso que o levou à depressão e ansiedade. São fatores emocionais dos quais ele não havia ainda dado conta, com os quais ele ainda não havia lidado, mas lidava com a comida para baixar a ansiedade, para fugir daquelas dores que o levariam a um quadro de depressão. Então, a associação que deva ser feito é o fato de ele não ter cuidado anteriormente das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua qualidade de vida do ponto de vista do seu sentir, o levava a comer. Quando ele move o seu apetite, surge com força a depressão e a ansiedade, aí ele vai tratar, tá bom? Obrigada, meus amores. Chama atenção isso, né? Muita atenção. Os pontos de virada da vida do João. E os pontos de virada são muito interessantes. Ele estava indo numa viagem e leu um livro. Exato. Então, isso deu um ponto de virada. E o segundo é pensar os motivos, que enquanto os motivos dele não mudaram, ele só trocou de desequilíbrio. Exato. Aí, quando o motivo muda, isso se estrutura completamente, ele vive e deu tempo, está dando tempo, ele está dando um exemplo de uma vida plena agora. Mas você está de parabéns, João Paulo. Muito obrigada, viu? Obrigada por contar a sua história tão bem contada. Obrigada. Fico feliz, obrigado. E que Deus abençoe o programa. Que vocês continuem aí sendo uma bênção para tantas famílias aqui no Brasil. Amém, amém. Obrigado, João. Vou voltando já pro meu lugar. Pegar aqui mais um biscoitinho só, né? Porque já que tomei um chazinho, tem que ter um biscoitinho, não é? Faz bem. E esse não é doce, viu, Darleide? Esse não é doce, esse é bem gostosinho. É salgadinho. Também. Salgadinho. É, é indicado comer nos intervalos das refeições? Não. Não. Mas, enfim, né? As ideias Tão são leve que nem poderosas. parece comida. Mas é comida. As ideias são poderosas. Deixa eu conversar com você uma coisa. Eu queria que vocês me ajudassem também nesse papo. Tá. Eu vou usar, doutor, falar que a doença que mais mata hoje no mundo é o entorpecimento da razão. Sim, você escutou um dado. De 7 fatores que levam a uma falência cardíaca, 6 são evitáveis, portanto, nenhuma dessas doenças começou no próprio coração. Ela começou com a forma de pensar. Quando o João deu o testemunho dele aqui, ele não dissociou nada da vida dele, de todo o processo. É o relacionamento dele com Deus, é a compreensão da vontade de Deus para a vida dele, a compreensão de propósito e o motivo que era louvar. E é impressionante também você e eu começarmos a levar bem a sério de que atitudes começam com informações. Alguém fala uma frase para você, você pensa naquilo e muda de atitude. Alguém te convence a mudar. Portanto, não é de pouca importância informações e um raciocínio sobre aquilo que Deus está dizendo para a gente, como deve ser a nossa vida. Revista Fique Leve, que eu já falei para você, sabe o que eu estou com vontade de fazer? Falar para você ligar aí e correr lá na escola bíblica para atender sua ligação. Vamos fazer isso qualquer dia? Bora, vamos. Eu falo aqui e a gente vai para lá, daí espera ligar. Uma coisa eu gostei. espero lá, hein? Eu espero lá. Espero lá. Dá 4 minutos, Gostei. acho que fica a ideia aí, produção. Mas agora você pode fazer isso, pedindo a sua revista pelo telefone 12 21 27 3121. Repetindo, 12 31 21 27 3121. É você pedir e a revista chegará até você
totalmente de graça, porque ela já foi paga pelos nossos anjos da esperança. Chegando até você, você não paga também nem o envio, você terá a oportunidade de pensar a sua vida, adquirir informações e ser bênção não somente para você, ser bênção para todo mundo ao seu redor. Pensa alguém chegando e você falando, me segue que vai dar certo. Olha, interação chegando. Agora Olha, ela eu segue. conheço essa que tá. Minha sogra. Olha ela. Minha sogra, dona Raquel. Oh, beijo, dona Raquel. Que saudade, viu? Semana passada estivemos juntos lá, mas já tô com saudade, viu? Minha segunda mãe, minha sogra. Então viu? lê o recadinho da segunda Deixa eu mãe. ler. Recado da dona Raquel. Boa tarde. Feliz em participar e já parabenizo esse trio maravilhoso. Olha aí, ela sempre querida. fala, viu? De todos nós, não só da Darlede, viu, pastor? Ela fala de Manda todos um nós. abração quando você vê-la. Mando. Eles, ó, meu marido nunca se cuidou, sempre foi muito ocupado, deixando a saúde sempre para depois. Resultado, hoje está acamado depois de 4 AVCs. Isso é verdade. E alguns outros, além do AVC, foi diagnosticado recentemente também com Alzheimer, né, devido ao AVC também. E realmente o que ela diz, a gente acompanhou de perto, sempre, ó, vai no médico, a pressão dele era sempre alta. Eu lembro que estava em 17 mais ou menos, ele, não, isso é normal para mim, é o normal da minha pressão. E aí, doutor? Na semana passada atendi um paciente de 45, 48 anos aproximadamente, e a única alteração que ele deu no exame, ele estava com a glicemia, a glicose, o açúcar no sangue um pouco mais alto. E ali a gente já orientou para ir no nutricionista, no endocrinologista, ele já vai acompanhar desde agora. Então, esse homem de 45 vai chegar aos 70, aos 60 com a saúde vascular, se ele se cuidar, mais em dia e vai diminuir esses riscos. De repente, um exame que ele fizesse há muitos anos atrás, e as doenças cardiovasculares são silenciosas, por exemplo. Então, de repente, a ida no hospital, a ida ao médico, naquela única vez, muda a curva de uma história. E é interessante que eu sempre converso com os pacientes, a importância da gente se cuidar. A gente, de fato, a gente cuida muito dos outros e cuida pouco da gente. E a melhor forma da gente cuidar dos outros é a gente estar bem para servi-los da melhor forma possível. Então, ou seja, você muda uma curva de uma história inteira. Agora imagina a dinâmica de uma família, de uma pessoa acamada, como é que muda, o sustento, tantas coisas que são envolvidas aí por conta de uma ida ao médico, um exame laboratorial bem feito e assim por diante, né? Verdade. E a teimosia também, muitas vezes, né? No caso dele, ele já foi ao médico, ele tinha ido ao médico, o médico passou remédios para pressão, mas não queria tomar. De vez em quando, não, quando está alto, vou tomar. Aí, quando ele sentia que estava mais alta ainda, tomava, fez um grande ponto Olha, também, essa né? frase tem que ser pintada em ouro. Escute isso. Cuidar de si mesmo é possibilitar-se cuidar dos outros. Eu não posso ficar dizendo eu te amo enquanto eu me destruo e amanhã eu não consigo estender a mão porque o ajudador está precisando ser ajudado. Cuidar de si é uma responsabilidade de serviço fundamental. Fundamental. Aquela lógica do avião. Se a máscara cair, coloque primeiro em você para você ajudar os outros. Se manter saudável para ser um pai e um marido melhor. Para que amanhã essa disposição seja mais longa. Isso é tremendo. O motivo é tremendo. Amores, intervalo, nesse tempo, liga para cá e pede a revista aí, Fique Leve, justamente para você se cuidar. Fazer da atitude do cuidado um gesto de amor por toda a família. No 12 21 27 31 21, nós esperamos você. Até já. Meus amores, venham para cá. Quem já estava, continua no seu Entre Família. Perguntinha aqui, ó. Antes, nós recebemos o João Paulo, que dizia da sua experiência de perder peso, assim, horrores em 6 meses. Nós ficamos bastante espantados. E eu chamei a questão para a gente pensar sobre o aspecto emocional do João Paulo. Eu conheço um pouco da sua história e eu sei o peso que é o aspecto emocional a ser tratado, que foi tratado pelo Paulo. Mas o doutor disse assim, doutor Rafael, nosso convidado, cirurgião cardiologista, cardiovascular de hoje, que ainda vai dizer para a gente qual a diferença de cardiologista e cirurgião cardiovascular. E ele dizia assim, Darlede, mas também pode ter sido um colapso, por exemplo, da sua tireoide, doutor. No caso do João Paulo. Exato. A perda de peso de forma muito rápida, não acompanhada, não ajustada, não equilibrada,
pode levar a alterações, desde alterações de eletrólitos, como sódio, potássio, até alterações hormonais. Ele até citou que tinha alterações, os bastidores aqui, alterações relacionadas à tireoide, que pode levar a quase de depressivos profundos. Né? Então, já vi pacientes que já chegaram a pedir demissão, a vida parou quando a gente foi investigar uma alteração da tireoide. Olha isso. Inclusive, eu lembro desse paciente, ele trabalhava ele tinha 70 anos de idade, ainda ativo. Entrou em depressão e pediu demissão, depois descobriu que o problema era na tireoide. Né? Então, ou seja, essa perda de peso muito rápida, não acompanhada, pode levar a alterações que são realmente importantes. Então, a alteração psicológica dele, hoje a gente tem uma linha da psicologia especializada em acompanhar esses pacientes que precisam ou que decidem pela perda de peso desde o início até o sucesso. Então, desde o início se trabalha da onde tem os gatilhos, aonde se parte para que a gente possa trabalhar desde a base da alteração da compulsão, por exemplo, ou outros transtornos alimentares, e os psicólogos acompanham e orientam o paciente para que não tenha esse risco. Né? Exatamente. Muito bom. Você notou que atrás da gente aqui tem uma arca do tesouro, um baú. E o baú deve ter alguns tesouros lá para ele. Posso ir junto, pastor? Não, vamos ao médico. Vamos lá, doutor. Vamos ao médico. Vamos abrir esse baú da felicidade, né? Sai, abre o baú, sai coisa velha dali, né? Aí a gente se realiza. E agora, hein? Vamos lá. O que tem dentro desse baú? Tem uns tesouros aí, né? Agora, eu vou começar pastor, aqui. Olha comece, aqui, comece. Primeira joia. Qual câmera? 3, olha aqui. Movimente-se. E aí, doutor? Do movimento. É um dos 6 fatores que a gente pode mudar a curva de resultado, né? 40 minutos de exercício por dia muda a curva de saúde cardiovascular, por exemplo, substancialmente. Apenas isso. Né? Pensando numa pessoa que é sedentária, que não tem, assim, não curte aquele esporte, não tem os amigos do futebol, os amigos do pedal, e agora falou, vou começar, e pode ser que na cabeça dele, essa mudança, eu vou ter que ser um atleta agora. Como começar? Um tênis, um short, uma camiseta, uma playlist e uma caminhada. Eu falo que é o esporte mais simples, mais fácil, cabe na mochila, todo lugar tem. Se não tem tênis, um amigo empresta. Dá para ir praticando na volta do trabalho. Exato, na beira da praia. Às vezes, se você trabalha em lugares que tem escada, subir 5 andares, 6 andares, isso já muda a sua musculatura, já te predispõe a querer caminhar mais tarde. Ou seja, você vai somando isso aí. Então, assim, é mais simples do que a gente imagina. A gente quer começar como um atleta de alta performance, mas esses atletas começaram também devagarinho. Agora, tem um ponto que eu acho importante a gente ressaltar, doutor, que alguém comentou aqui no começo, daqueles atletas só de final de semana. Vai jogar um futebol, né? Só no final de semana. É isso. Tipo, só no domingo vai lá jogar uma bolinha uma vez na semana. Qual que é o prejuízo, ao invés de benefício? Ou isso é benéfico ou isso pode trazer prejuízos sérios se é só uma vez na semana e ainda aquela atividade bem exaustiva? Traz prejuízos, tá? Prejuízos cardiovasculares, prejuízos osteomusculares. Você tem uma estrutura cardiovascular não preparada para uma performance que ele deseja naquela corrida para fazer o gol no domingo de manhã ali. E se ele está sobrepeso, por exemplo, ele está exigindo uma articulação como o joelho, se você caminha ou corre, você pode aumentar a carga sobre o seu joelho de 5 a 6 vezes até, para você ter uma ideia. Então, ou seja, você está predispondo aí aquele indivíduo que lesa, faz uma lesão do joelho e se diz atleta. Verdade. Olha, só atletas que lesam o cruzado anterior, por exemplo. Mas não, ele lesou porque ele não tem a estrutura articular dele, muscular, preparada para aquele exercício. O ideal seriam quantas vezes na semana, mais ou menos ali, no mínimo, né? 4 vezes por semana já é um bom início. 4 vezes. Perfeito. Eu achei que meu ligamento cruzado anterior era porque eu era atleta. Agora ele acabou de matar o Papai Noel. Ó, tirei mais um. E esse que vem agora, adote uma alimentação saudável. Tá aí, hein? Alimentação saudável. Grande dica. Olha, a alimentação, ela mexe com tudo, né? Da cabeça ao corpo. A gente sabe que o templo do Espírito Santo precisa estar pronto para ouvir a voz dele, né? Verdade. E são questões de hábito, né? Hoje a gente, eu acho que em relação a 20 anos atrás, a gente tem mais acesso a uma alimentação saudável hoje do que antes. Apesar de que tem uma concorrência maior também de alimentos não saudáveis. Mas ainda depende da gente.
e começa na nossa despensa. Né? Eu sempre penso nisso aí. Eu tenho um grande amigo, ele fala, ele não compra para não ter em casa o que ele sabe que vai ser difícil para ele resistir e talvez não escolher a melhor opção. Né? Então, dar opção a frutas, legumes, verduras, diminuir o açúcar, o sal em equilíbrio. Por exemplo, a quantidade de sal por um dia de uma pessoa de 70 quilos, aproximadamente 4 gramas por dia. Pouquíssimo. 4 gramas não é só na salada, é 4 gramas de toda a alimentação do dia. Seriam 4 saquinhos daquele que a gente tem ali para toda a alimentação. Ou seja, a gente exagera um pouco mais. Então, assim, cuidar com esses pequenos detalhes e ir se ajustando o dia a dia. E o hábito, ele se constrói com uma persistência por um pequeno período. Ele precisa do primeiro dia. Foi o que o senhor falou mais cedo. Né? Hoje sim, hoje. Olha, eu assisti o programa hoje aqui, eu decidi que amanhã de manhã, não, hoje à noite eu já vou me alimentar de uma forma mais equilibrada e alimentar mais cedo, comer menos industrializados, talvez uma fruta, e vou dormir para amanhã de manhã continuar essa mudança. Né? Eu acho muito interessante pensar, você falou do templo do Espírito Santo, que tudo que Jesus tirou do templo, ele também tirou do corpo. Se você vê a lista que está lá em Levítico, os animais que não podem entrar no templo também não podem entrar no corpo. Assim que o templo está lá. Se quer uma alimentação saudável, você tem que comer da mesma fonte que trouxe você à existência. Templo do Espírito, obra do Espírito, templo de Deus, coma aquilo que Deus dá. Saiu a tesoura aqui, ó. Isso é importantíssimo. Olha o seguinte, movimente-se, coma bem, informe-se. Tem muitas coisas, eu estou aqui, enquanto as suas frases foram saindo, eu fui lembrando de uma revista em cada uma, não é? Mente feliz, fique leve, pais preparados, todas essas falas se concentram em a gente ter determinação em fazer com que as coisas sejam de fato diferentes. Eu vou repetir e falar para você de novo, fique leve. Liga para cá, peça a sua revista e ela vai chegar para você de uma maneira muito mais fácil ainda do que você pensa. Mas chega, e chega bem. Né? Boa. Tá aí o telefone aparecendo na tela. 2127-3121. Hora de pedir agora, hein? Não deixa para depois não. Igual a saúde, né? Amanhã, segunda, começa a dieta, que nada. Começa hoje, começa agora. Tá bom? O que mais que tem aí, pastor? Olha que eu tirei aqui, ó. Deixa eu ver o que está escrito aí. Permaneça com o seu peso ideal. Permaneça. Muito bom, hein? Como que eu vou saber qual é o meu peso ideal, doutor? Olha, existem inúmeros cálculos que podem ser feitos, né? O que eu recomendo é que você visite o seu médico e calcule o seu peso ideal com ele. Porque a gente deixa que ele calcule. A gente o ICM, exato, o IMC. IMC. Exatamente. A gente está vendo na prática médica muitos equívocos do cálculo do peso ideal para cada indivíduo. Tá? Existem essas regras gerais que calculam se sobrepeso, se você está sobrepeso ou não. De repente você pode fazer a continha, existem aplicativos que fazem essa conta para você, mas eu recomendo que você visite um endocrinologista, um nutrologista e ele calcule conforme a sua estrutura corporal qual o seu peso ideal. Porque existe o peso com mais gordura, com mais músculo. Não é? Então, é igual quando se pensa em obesidade ou a pessoa fala ser magro é melhor. Não, existem muitos magros que estão doentes. Ou seja, então, assim, não só buscar o peso ideal, a gente como homem tem que começar a mudar uma maneira de pensar em relação a ir ao médico. Eu já vou propor, calcule o seu peso indo ao médico essa semana. Ou uma nutricionista, não um nutricionista, porque você já vai, assim, começar do jeito mais correto. A gente, às vezes, calcula a gente mesmo, a gente calcula a nossa dieta, e aí a gente está fabricando a própria ilusão. Exatamente. Isso é relativo também porque vai muito do fator genético, né, doutor? Tudo aquilo que a gente carrega na carga genética também, né? Também. Predisposições e Exatamente. Então, essa visita com o nutrólogo, o endocrinologista, o clínico, de repente, vai localizar esses fatores e existem hoje testes genéticos que localizam quais são os seus maiores riscos para algumas doenças também. Então, ou seja, pode ser até, mas não precisa ser tão profundo, para a gente começar bem leve, né? Ou seja, vá lá, faz o seu cálculo e já sai com uma orientação. Algumas pessoas não precisam ir ao médico para saber que estão fora do peso ideal, mas precisam ir lá para saber qual é, né? É verdade. Então, uma atitude. E um detalhe, pastor, tem também a falta do peso ideal de falta de peso. Verdade, importante. É para a gente não ficar no extremo. Então, um jeito muito legal da gente pensar, é a gente pensar saudável. Como é que eu vou estar mais saudável? É com perda de peso, é com ganho de músculo, é com ganho de gordura? Gordura de menos também, a gordura é um precursor de formação hormonal até.
Então, tem que tomar cuidado com isso aí também. Verdade, que tem o LDL, HDL e o... Qual que é? São... VLDL, mas eu quis dizer a gordura do corpo mesmo, não só a gordura que circula no sangue. Né? Verdade. Tem pessoas tão preocupadas com baixo índice de gordura corporal que às vezes se expõem a outros problemas. E uma musculatura não desenvolvida leva uma velhice sofrível, né? Eu ouvi uma frase, e aí me diga se é verdade, de que quanto menos músculo se usa, mais articulações se gasta, né? Exatamente. A articulação ela é totalmente apoiada sobre uma estrutura muscular muito perfeita e complexa, né? Tanto que algumas alterações articulares, elas são tratadas não com cirurgia nem com remédio, mas com fortalecimento muscular. Verdade. Talvez seu joelho aí, pastor, ó. Vamos tratar desse joelho aí, hein, pastor? O meu joelho Acho ele que é foi mais a lesionado musculação, e hein? eu estava bem, estava fazendo musculação, mas alguém estava com o psicológico abalado. Vamos lá, mais um, esse daqui, ó. Mantenha a pressão arterial em dia. Eis uma questão também, doutor. Tem esse padrão que geralmente é colocado, né? O ideal é 12/8, é o ideal. Mas isso é uma regra ou não pode variar de pessoa para pessoa? É um bom norte para a nossa bússola da pressão arterial. Certo. Ou seja, é didático, sim, funciona no dia a dia. Então, se você tem aferido a sua pressão, por exemplo, acima, a sistólica, que é o 12, acima de 14, por exemplo, vá ao médico logo. E a hipertensão, o grande problema é que ela é uma doença silenciosa, a hipertensão arterial. Ela vai te gerar problema daqui a 10, 15, 20 anos. Talvez você vai descobrir ela com AVC, vai descobrir ela com infarto, né? Com uma doença arterial periférica, ou seja, com uma dissecção da aorta que é gravíssimo. Então, a importância de ir ao médico também quando você não está sentindo nada. Quando você falava, eu pensava, todas as vezes que eu fui ao médico, a minha pressão foi ferida. Então, se ela tivesse mal, eu ia saber, mesmo quando você vai por outro motivo, né? Exato. É muito importante mesmo. Eu até tenho lá em casa, a gente tem um aparelho de pressão, né, para de vez em quando ver, até quando minha esposa estava grávida, para poder manter. De vez em quando uma olhadinha, minha pressão ela é um pouco baixa. Tem essa preocupação da pressão, geralmente a gente fala, né, da hipertensão, pressão mais alta. E a pressão baixa, tem muito a ver ou nem tanto? Não, nem tanto. A pressão muito baixa em algumas doenças específicas, elas podem ser o grande sinal de mostrar um sintoma de gravidade. Por exemplo, o paciente que está com uma infecção, né? Ou seja, se você não tem sintoma, aí é fazer o acompanhamento. A primeira consulta, a segunda consulta, avaliar alterações hormonais que podem gerar isso aí. Entendeu? Então, se a pressão está muito baixa, também tem que ser observado. Certo. Não, Muito bem. no 11, Meninos, mais será ou que menos. vocês podem voltar para cá? Podemos. Eu senti falta. Já tiramos as joias, né, as preciosidades cá. dali. Não, a gente estava no Tamo Clube de do volta. Bolinho ali. Eu vi. Só os mas- meninos. Mas eu aguentei firme. Eu achei que estava aqui no enquadramento, vendo a conversa de Você vocês. Muito está boa. de Estava bem parabéns colocado deixando a ali, gente Darlene. conversar. A gente estava bem gosto. colocado ali? Quando a conversa é boa, eu acho interessante. Então tá bom. Doutor, falando sobre os extremos, né? Há uma preocupação muito ligada à estética quando o assunto é peso, né? E a gente está falando de vida saudável, a gente está falando de prevenção, de cuidados, não da estética, se cabe ou não cabe no manequim. Isso é um sinal, obviamente, devemos dar atenção, mas o todo da questão proposta é o cuidado com a saúde global. Tem interação aí de casa que chegou pra gente no 983150249. Joga pra cá que eu quero ver quem foi que mandou mensagem. Foi o Ronaldo Quevedo, lá de Taquara, no Rio Grande do Sul. Um abraço. Boa tarde, estou cuidando sim da minha saúde. Assistimos vocês todas as tardes e que Deus os abençoe. Muito obrigada, Grande, ó, Fazendo Ronaldo. certo, vá ao Parabéns. médico e assistam Entre Família. Essas duas coisas são fundamentais. Exatamente. Amores, até já então, intervalo rápido e voltamos com você. Só o tempo de você ligar e pedir a revista Entre Família, já sabe, né? É pressão para você ter saúde. Fique leve, fica com a gente. Até já. As histórias dos bastidores são as melhores. Quem é o artista? Claro, a Binal. Meus amores, mas vejam só, nós estamos aqui a tarde inteira, daqui a pouco tem o Vida e Saúde, ao vivo também. Nós estamos falando de saúde em todos os sentidos, aquela saúde global para abraçar você com felicidade, com a alegria de viver com sentido. E a Novo Tempo trabalha pensando na sua necessidade, a nossa necessidade, saúde. Estamos para lançar mais uma revista Novo Tempo e desta vez completamente voltada à saúde e nós queremos convidar você para fazer parte desse projeto. Olha aqui, ó.
a revista Esperança Novo Tempo, a máquina humana. Nós vamos tratar em 8 lições sobre diversos temas que passam pela qualidade de vida que você precisa viver, que nós precisamos considerar. Mas para isso, precisamos de gente de mãos dadas com a gente, para que a gente faça chegar à casa de milhares de pessoas uma revista como essa e possa ser uma mudança na história de alguém. Você pode ser um anjo da esperança com a gente? Pode ser? Vamos nos ajudar aqui a levar conhecimento, essa informação que é transformadora, que é saúde na vida de muita gente que está doente, que está triste, infeliz, não sabe por onde começar. Nós queremos indicar para você. Afinal de contas, nós conhecemos o Criador, nós conhecemos a palavra de Deus. O Criador sabe bem como dizer à criatura como deva cuidar de si. 0 Operadora 12 21 27 30 30 para ser um anjo da esperança e dizer: eu quero ajudar vocês a colocar esse material na vida das pessoas espalhadas pelo Brasil. Com R$5 você pode nos ajudar a enviar uma revista. R$10, Darlide, eu quero ser um anjo da esperança com 10, com R$50. Olha que você pode, hein? Eu tô vendo daqui que tu pode. Pode sim ser um anjo da esperança para ajudar a gente a fazer esse trabalho acontecer já. No 0 Operadora 12 21 27 30 30 ou, se preferir, pode mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo: eu quero ser anjo da esperança. 98176 6630. 98176 6630. Mas você prefere Pix? Tá bom, eu digo para você a chave Pix agora, é facinho. anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. E o Cris Magalhães tem um recadinho para você, só para reforçar. Cerca de 3.000 pessoas por dia morrem de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, câncer e entre outras enfermidades. Hoje, a Novo Tempo convoca você, anjo da esperança, que está cansado de ver quem você ama ser escravo de doenças como essas. Vamos juntos fazer algo a respeito. Nesse mês, o projeto Anjos da Esperança precisa da sua ajuda para produzir e enviar a nova revista Esperança, a máquina humana, que irá ensinar milhares de pessoas a resgatar a sua saúde física que cada um precisa, dia após dia. Faça uma doação especial para o Pix, anjos@novotempo.com. Repito, Pix, anjos@novotempo.com e receba o seu botão do mês. Doe agora e faça parte do Exército da Esperança, que irá levar saúde a milhares de pessoas. Sou anjo, sou Novo Tempo. Obrigada, Cris. Sou anjo, sou Novo Tempo. Aproveita, liga para cá, se une à família Novo Tempo. Nosso Pix, anjos@novotempo.com. Se preferir, aquela mensagem rapidinha no WhatsApp para tirar mais dúvidas, tá bom? 981766630. E vem para cá, continua com a gente aqui na nossa sala, no bate-papo. Parece que tem interação, produção? Então joga na tela. Lá mais participações. Edna Maria, amo esse programa. Aqui em casa, eu que marco as consultas para o meu marido. Muito bem. E é bom isso, né? Às vezes, o que eu faço? Eu também passo para minha esposa. Às vezes ela consegue com mais facilidade ali. Amor, marca consulta lá para mim. E ela vai. Mas você sabe que o Aleixo tem uma máxima, né? Como que é a história da mulher brava? Não ache que eu estou brincando. Não ache que eu estou brincando. Todo homem bem-sucedido e equilibrado tem uma mulher brava perto dele. Isso é sério. Isso é verdade. E essa Pode mulher comprovar. braba é que marca a consulta e diz: vai pro doutor. Você vai. Que eu não casei para ficar viúva. Aí você chegando em casa e fala: você tem consulta hoje. Só isso. Em qual? Ela já marcou, já foi, vai. Isso. Pronto. Se ela não for brava, você se acaba. Falo isso. Pastor É isso, doutor, é não, isso? O pastor Felipe Amorim, doutor, falou outro dia com a gente que é assim, uma mulher, essa mesma história, que um homem que não é casado com uma mulher brava é um menino. Tem que ter casado com uma mulher brava. Não tem experiência na vida. Eu que marco as consultas do meu marido. Não precisa falar mais nada. O Felipe vai dizer: eu não te conto, não falo mais nada quando a Darley estiver junto. Conheço um homem muito feliz, Jota. Pensa no cara. Só Ele te é traz. mesmo. Ele é Nunca mesmo. vi ele sem estar feliz. Qual é o segredo? Não sei. Tem... Tire suas próprias conclusões. E aí, pastor? mais interação. Maria Creuza. Oi, pessoal lindo. Lindo é nóis. você, mas a gente também é. Meu esposo faz os exames de rotina. Mês passado já fez todos. Só não é chegado em fazer exercício físico. Só faz caminhada, ó lá. Quando eu chamo para ir comigo. Maria Creuza deve ser a brava dele, com certeza. Mas ele está bem, graças a Deus, e com 74 anos. E aí, doutor, tá tudo bem? Uma caminhadinha Eu acho quando a que sim. esposa chama? É um bom começo, É né? uma coisa, né? E é um bom estímulo para isso, né?
Vocês tinham perguntado se as novas gerações elas estão pensando diferente? Estão. E eu lembrei de um caso pessoal. Eu, quando fiz 45 anos, enquanto eu não fui neurologista, meus filhos não descansaram. Ou seja, eu tenho certeza que eles, na idade mais madura, eles irão ao médico com mais facilidade do que a nossa geração e a geração seguinte está indo. Então, assim, uma questão de conscientização, e é o que esse programa está fazendo. Ou seja, hoje é o momento. Hoje é o dia de começar, hoje é o dia de ligar no médico agora. Acabou aqui, já vê onde é que é, já pega a carteirinha do seu convênio. Se não tem, vê no seu posto de saúde mais perto da sua casa, se oriente e começar hoje. A gente fica postergando. O homem talvez empurra para amanhã, depende da esposa ou de algum parente para poder agendar. Eu acho que o importante é a gente já trazer também para as novas gerações essa conscientização com a saúde. É legal que vai se criando, né? Essa conscientização e, ao mesmo tempo, a gente vai vendo que antes pessoas morriam por doenças que hoje, se descobertas com mais antecedência, né, precocemente, podem sim, né, ser curadas e ter uma vida de qualidade. Então, eu vejo bem nesse ponto mesmo, né? Então, se eu sinto algo diferente, opa, isso daqui não é normal, então eu vou ao médico para poder ver, e tem até consultas online, né, o pronto atendimento online, você não precisa nem sair de casa. Se o médico vê que é necessário, né, alguns planos de saúde têm essa possibilidade aí se vê que é necessário, ele, então faz exame de sangue, isso, aquilo, senão vai dizer, toma isso, aquilo, tal, se der certo, beleza, se não, busca um pronto atendimento. E é assim, né, buscar... E um fator importante é não subestimar os sintomas. A gente não subestimar. Tudo às vezes, parecido uma coisa com a outra, né? Eu tenho amigos que às vezes me ligam, Rafa, eu estou com uma dor no peito, estou preocupado em casa, às vezes, aí pela característica da dor, eu deixo ele mais tranquilo ou oriento a procurar o pronto atendimento. A gente subestima, a dor na panturrilha pode representar uma doença arterial séria. Olha só. A gente, uma dor muscular, toma um analgésico, para de caminhar, não dói. Ou seja, não subestimar o que a gente está sentindo. O que aconteceu, né? Até esses dias, um artista, né? Um ator, ele descobriu, estava sentindo algumas dores, né? Foi ver, era aquela veia lá... Um aneurisma na aorta. Aneurisma na aorta. Fez uma cirurgia de peito aberto, resolveu o problema ali, mas se não fosse, né, sentisse incômodo, foi ao médico achando que era uma coisinha boba e foi algo que salvou a vida dele, né? E é comum nos consultórios uma investigação de um sintoma e a gente descobrir outra coisa, né? Exatamente. Eu acho que é uma boa hora de a gente saber qual é a diferença mesmo de cardiologista e o cirurgião cardiovascular. O cardiologista é um médico clínico, né, é aquele que cuida de você no consultório. A formação dele é uma formação clínica, tanto que no padrão brasileiro a gente passa por clínica médica para depois fazer cardiologia. O cirurgião cardíaco, ou cardiovascular, ele tem uma formação especificamente cirúrgica. Então, a minha formação desde o início, quando o primeiro dia pós-formado, foi no centro cirúrgico. A gente tem o conhecimento clínico da máquina, do coração, porque é como se você tivesse um carro clínico, ele vai dizer onde está o problema. Né? E o cirurgião ele vai resolver o problema com uma cirurgia. Então, ou seja, é uma formação especificamente cirúrgica. O dia a dia do cirurgião cardíaco não é voltado para a clínica somente, é voltado para a cirurgia. E o legal é que ele Quando eu tive uma lesão no meu joelho, eu falei muito com o ortopedista, a gente ficou bem próximo, e ele falou, você pode não operar, só que você vai ter um outro tipo de atividade física e tal. Eu falei, mas eu prefiro ser seu amigo do que do cardiologista. Aí fiz a cirurgia para continuar tendo atividade física do jeito que eu queria. Verdade. Interação na tela com a gente anônima. Meu marido, apesar de ser médico há 1 ano, tem 5 anos que não faz exames de sangue. Diz que tem medo de agulha, está para fazer exames de sangue, mas sempre no dia de folga acaba acontecendo algo e não vai. Acredito que muitos homens deixam de ir pela falta de tempo. Falta de tempo. Mas a mulher também, nós falamos disso aqui hoje, né? A mulher também não tem tempo sobrando, gente. A falta de tempo é uma reflexão teológica. Falta de tempo. Todas as pessoas do planeta, todas, em todos os momentos da história, viveram dias de 24 horas. Não tem nenhuma pessoa nesse planeta que tem um dia de 23 ou de 25. A questão não é a falta de tempo, a questão é o que é e que está na nossa escala de prioridade. De uma pessoa chegou para mim e falou que não foi na minha casa e depois perguntou para mim por que eu não fui. A resposta primeira é, não tive tempo. Não, a resposta é, naquele momento eu escolhi fazer outra coisa. A gente está escolhendo fazer outras coisas, não é falta de tempo. Eu posso puxar o gancho aqui?
Manda. Eu pedi para a Dani falar um versinho, né, que eu li no sábado. No sábado à noite eu sentei para estudar um pouquinho alguns assuntos e eu caí em Miqueias ali. E tem um verso em Miqueias 4, o pastor pode de repente me ajudar, que fala assim que vamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. E eu achei interessante a frase seguinte, fala assim, ali ele nos ensinará como devemos viver. O temor do Senhor sendo o princípio. Eu acho que a gente pensar em Deus sendo o nosso grande gestor da vida, para Ele organizar a agenda, Ele dizer o que é prioridade, e eu tenho certeza que para a saúde Ele vai priorizar. Então, de repente, o que está faltando na nossa agenda é começar com a saúde espiritual. Né? Um dos maiores chacoalhões que eu tomei de Jesus foi meditando sobre a oração dele no Getsemane. Quando ele falou, Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, e levanto dali. O que me veio à mente Jesus não amava a cruz, Jesus amou você. Ele fez o que precisava ser feito. Ele não estava apaixonado, amanhã vou morrer na cruz, que legal. Ele não quis a cruz. Ele fez o que era para ser feito. Exigia-se dele isso, ele fez. Para mim, uma definição maravilhosa para todas as nossas atitudes. Eu vou caminhar porque eu gosto? Não, vou caminhar porque eu preciso e faço o que precisa ser feito. E ter em mente que quando a gente fala de saúde por aqui, não é de sintoma, a gente quer falar sobretudo de estilo de vida, de uma mudança por completo, global, como eu já disse anteriormente, porque quem tem interesse de que nós estejamos bem é o Criador, e nós respondemos a esse amor do Criador em cuidar de um estilo de vida, não somente de tomar uma pílulazinha e resolver uma questão pontual, mas e o que está ligado a isso é muito mais do que só ter um corpo sarado também, né? Tem muito mais. Mais uma interação para a gente finalizar aqui as participações. É Esther de Belém do Pará. Boa tarde. Amo assistir o programa Entre Família. Coisa boa, hein? Delícia. Vocês fazem minha tarde mais alegre. Que bom. Amor. Beijo, Esther. Beijo, Esther. Pelo meu esposo, ela diz, ele demora mais para se consultar, só que eu não espero por ele. Eu mesma marco as consultas e exames. Pego no pé dele. A tá aí, Esther ó. é o quê? A Esther é braba. É braba. E o marido dela é o quê? Feliz. Muito bom. Bom, agradecendo, né, as interações. Obrigado você que mandou a sua participação aqui no nosso WhatsApp. Amanhã tem mais, tá? Mas agradecendo aqui também. Doutor, muito obrigado por estar com a gente hoje aqui, tirando algumas dúvidas, nos ajudando a entender melhor alguns pontos. Deus continue abençoando e guiando o seu ministério. Uma alegria estar com vocês aqui, nos simpatia. bastidores também. Viu? Simpatia. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Legal. No Evangelho de João, capítulo 5, tem uma das histórias mais conhecidas dos evangelhos, uma história muito interessante, muito importante, com muitas lições para a gente. Capítulo 5 é a história da cura de um paralítico que estava num tanque Betesda, que significa Casa da Misericórdia. Ali se acreditava que quando a água mexesse, o primeiro que saltasse na água era curado de toda doença que tivesse. Assim está no texto. Ali havia um homem naquele estado há 38 anos. Existia uma pessoa que estava doente há muito tempo e que apostava a sua saúde numa coisa que não era a verdade. Ele apostou a sua saúde naquilo que as pessoas estavam falando. Ele apostou a sua saúde para um fenômeno que poderia acontecer em um dia. Ele apostou a sua saúde naquilo que popularmente se indicou, mas aquilo não era bom para ele. Jesus se aproximou dele e fez uma pergunta que parece esquisita, porque Jesus olhou para ele e disse, queres ser curado? A segunda grande lição desse texto é que a cura dele não teve e não ficou fora da participação, da vontade dele na cura. Jesus chega para ele e antes que ele se levante, ele faz uma pergunta. Queres ser curado? Toda cura vem de Deus. Toda cura vem de Deus. A cura que aconteceu no consultório, a cura que aconteceu no centro cirúrgico, a que aconteceu na fisioterapia e a que aconteceu na sua casa. Deus escolhe a maneira como eu vou ser curado e não eu. Então eu preservo meu corpo e coloco a minha razão nesse processo, isso é muito importante. Aquele homem foi curado imediatamente, o que fala muito da graça de Deus, que não esperou uma resposta correta, porque ele estava diante do Criador do Universo e ele pediu praticamente para o Criador do Universo jogar ele na água. Deus trocou. Naquele momento ele não mais apostava num tanque e começou a viver com a fonte. No verso 14 tem a pergunta para você e para mim neste momento, porque ele, mais tarde, diz o texto, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior.
Depois da cura, Deus chega para ele e fala, agora tem que mudar de vida. Mude sua conduta, pare de fabricar suas próprias doenças. E se você não pecar mais, ou seja, Deus indica para ele um código para se viver. E se ele respeitar esse código para se viver, ele não vai lidar com todas as coisas. Aqui que a doença traz. Eu falei do ambulatório, do consultório como instrumento de cura, mas Deus falou e foi a mais. A instrumento de permanecermos longe da necessidade de cura. Você e eu precisamos andar. Você e eu somos tão capazes de mudar a nossa vontade quanto aquele homem era de ganhar São Silvestre. Mas nós podemos fazer uma coisa muito importante. Pedir para que Deus participe da nossa vontade, que a vontade dele seja exercida em nós, os nossos motivos vão mudar e a vida de todas as pessoas ao nosso redor muda também. Que a sua frase hoje seja como a de Jesus, é por eles que eu me santifico. Lindo. Muito obrigada, pastor. Mais uma vez, doutor Rafael, muito obrigada. Você aí de casa também, obrigada pelo carinho. Fica aqui o nosso recado do Entre Família para que você se cuide bem da sua saúde, da sua família. E a gente vai se despedindo por hoje, hein? Verdade. Amanhã, aqui no nosso Entre Família, a gente vai conversar um pouquinho sobre desenvolvimento motor no primeiro ano de vida. E aí, tem bebezinhos em casa? Dos filhos, quem sabe netos, sobrinhos, enfim, vamos ajudar? Então aí, ó, desenvolvimento motor no primeiro ano de vida. E você pode tirar suas dúvidas também, tá? No Vida e Saúde de hoje, assunto demência e estilo de vida. Tá bem? Olha aí a ligação, hein? Da demência com o estilo de vida. Quer saber mais? Então não perca, coladinho com a gente aqui, programa Vida e Saúde. E o nosso volta amanhã, se Deus quiser. Pastora Aleixo. Põe aí na agenda. Obrigado para você que mandou sua interação e um abraço aos Anjos da Esperança que possibilitaram que esse conteúdo tão importante chegasse ao coração de tanta gente. Que Deus abençoe você. Amém. Tchau, meus Valeu, amores. gente. Até amanhã Tchau. às 2h30 da tarde. Proibido faltar, hein? Beijo.